ouvindo as suas mensagens, porque inclusive a gente sabe do trânsito, né? A gente sabe como é que a gente vai, qual a via que a gente pega. Parabéns, é um programa que desponta mesmo. Utilidade pública, que eu acho Verdade, super interessante. perfeito. E eu acho muito legal quando profissionais de saúde, você é um deles, vem aqui para prestar esse serviço para a comunidade, para que a gente coloque na pauta. Porque muita gente nesse momento tem pessoas em casa surtando, em surto. Perfeito. E não sabe o que fazer. E às vezes não sabe o que fazer. Então vamos começar de uma coisa bem prática. Digamos que um filho meu, ele resolva, um parente meu, ele resolva ficar diferente. Ele está assim, desanimado, ele está quieto num canto, ele não fala, ele já não quer mais tomar banho. O que fazer? Qual é o primeiro caminho, Marcelo? Perfeito. Não sabe como eu acredito nesse tipo de trabalho, quando a gente vem para a rádio, para a comunidade, porque quem faz o primeiro diagnóstico da pessoa é a família. Esse diagnóstico muitas vezes nem vai se dar por um profissional da saúde mental, é pela família, que é a família que vai ajudar essa pessoa até chegar ao profissional. 70% dos casos de depressão, por exemplo, Robson, olha a gravidade, nem são diagnosticados. Quando já são diagnosticados, já estão em estado bem avançado, uma pessoa que vai ter um tratamento provavelmente paliativo, sem condições de cura, apenas controle. Que se fosse tomada atitudes bem precoces, teria uma evolução bem melhor dessa patologia. Então é importante que a família, que os amigos, no trabalho, que as pessoas estejam atentas aos outros. Nós estamos num período, no meio, eu sou um pouco mais antigo, eu sou mais novo que você, mais antigo em decorrer da maioria, que hoje está ao nosso redor, tenho mais de 40 anos, mas a gente está num mundo muito capitalista, num mundo de concorrência, onde as pessoas realmente perderam aquele cuidado com a outra. Onde aquele capitalismo, aquela concorrência que era incubada, que era enrustida, ela hoje está bem avançada. As pessoas são agressivas, é um capitalismo agressivo. E com isso deixamos de olhar com um olhar mais afetuoso, um olhar mais amoroso para o outro. Então, quando a pessoa começa a manifestar isso que a gente chama de sintomas de transtorno mental, que inclui, como você falou, essa falta de condições de estar socializando, essa condição de que ele gostava de fazer determinadas atividades, de repente ele para de fazer essas atividades. Por exemplo, eu gostava de jogar bola no final de semana, de repente ele não quer mais fazer isso. Ele se arrumava bem para ir para o serviço, de repente ele começa a não cuidar da higiene, a não usar mais roupas arrumadas, bem alinhadas, começa a ficar desalinhado, como nós chamamos na linguagem da saúde mental. Então são sintomas de que essa pessoa não vem caminhando bem e que precisa realmente de um cuidado. E esse cuidado vai se dar onde? Os serviços públicos, hoje a porta de entrada dos serviços públicos são os CAPs. Nós temos diversos tipos de CAPs dentro de São Luís do Maranhão e no Brasil, porque isso não é um programa do Estado do Maranhão. Isso é um programa do governo federal, criado em 2002, através da lei da reforma psiquiátrica, onde tira o modelo de tratamento antiquadro, que era manicomial, aquele modelo asilar de hospitais psiquiátricos, e coloca o serviço de aberto à comunidade, serviços comunitários, que a gente chama Centro de Atenção Psicossocial. O que eu dirijo há 12 anos, quando a gente inaugurou, em 2008, é um CAPS só para dependentes químicos. Mas existe CAPS para transtornos mentais, existe CAPS para criança e adolescente, existe CAPS que interna, existem diversos tipos de serviços substitutivos que podem atuar. Então, já estou recebendo aqui a pergunta do ouvinte, é o Ward Ribamar Lindoso. Pergunta eu, amigo, sobre saúde mental. Na infância podemos identificar casos de problemas somente com a mudança de comportamento ou existe algum outro sintoma clínico que podemos identificar? A criança, ela realmente fica mais aflorado esses sintomas. Por exemplo, ela não consegue mascarar. Por exemplo, a questão da alimentação. Muitas crianças vão desenvolver uma dificuldade em se alimentar, que a gente chama hipofagia, ou então ela vai comer demais, uma hiperfagia, aumentar o peso, ou então diminuir demais o peso, a questão da insônia, a questão da irritabilidade. Muitas vezes a gente vê aquela criança muito irritada, muito agressiva, não é porque ela é peralta, porque ela é má, é porque ela está com algum tipo de sofrimento. Agora eu posso lhe dizer com toda tranquilidade, 90% dos problemas de ordem de saúde mental na criança e adolescente é culpa nossa, são culpa dos pais. Como assim, Marcelo? O ambiente que a criança é criada, que é cuidada, tem que ser um ambiente mais protegido para ela. Hoje, nós, como pais, eu tenho um filho de 13 anos, devemos evitar trazer problemas de pessoa da fase adulta para ela. Por exemplo, não discutir com sua mulher, criar brigas na frente dela. Não é o adequado, né? Essa criança não vai ter os mesmos mecanismos de proteção que nós adultos temos.
é evitar trazer problemas financeiros, problemas de ordem que não são da idade dela. É evitar levar essa criança para locais onde você faz uso de álcool, uso de seus vícios, maus hábitos, né? Evitar fumar perto dessa criança, evitar botar esse jovem em um ambiente estressor, onde ele ainda está em fase de formação de personalidade. A gente sabe que a formação da personalidade vai até os 14 anos. Então qualquer modificação nesse processo vai trazer alterações para o futuro. Boa parte das patologias, 60% das patologias de transtorno mental da fase adulta foram provocadas na infância e adolescência. Você quer dizer, Marcelo, que o fato de estar vendo a repetição, aquela história da repetição, o filho acaba repetindo procedimentos e vê aquilo como uma coisa tranquila. Quer dizer, se ele vê o pai, ele vai imaginar que aquilo é tranquilo. É mais ou menos isso? Eu desconheço, por exemplo, na anamnese, quando a gente vai fazer a anamnese de um paciente, que a gente vai perguntar se existe história na família, por exemplo, de um dependente de químico. Sempre tem. Uma vez um pai disse, não, doutor, mas eu nem bebo e tudo. Aí eu fui saber que ele não bebe agora. Tem 10 anos que ele parou de beber, mas bebia muito quando esse rapaz era jovem. Então ele fazia aquele ato de beber, chegava em casa agressivo, às vezes batia na mãe, às vezes a mãe brigava com ele. E a criança, com 7 ou 8 anos, estava vendo aquilo tudo. Isso vai trazer sim sequelas na fase adulta. Então criança tem que brincar, criança tem que ter um ambiente tranquilo para ser criado, tem que ter um ambiente protegido, que a gente diz, né? Para que se evite adultos hoje doentes. Hoje a gente tem adultos doentes por problemas na infância e na adolescência. Eu estou recebendo ainda mais informações aqui, mais perguntas. Eu estou recebendo aqui os dados do Dr. Marcelo Costa. Marcelo Costa. Marcelo, você trabalha numa área, digamos, os CAPs, agora eu não sabia, são específicos, criança, tem adolescente, tem, no caso de dependentes químicos, como é que está esse, você está há 12 anos já? 12 anos. Já tem estatísticas aí ao longo desses anos, como é que está há um crescimento, há uma redução, permanece, como é que está isso? Hoje, as doenças que mais trazem problemas para nós da saúde mental são depressão, em primeiro lugar, é a doença que mais vem trazendo incapacidade para o ser humano, trazendo problemas realmente agravos na saúde, seguido do uso e abuso de drogas, seja álcool ou outras drogas ilícitas, como o crack, né? No Maranhão, o crack ele tomou conta, tem uns 8 anos que ele substituiu a merla, né? Antigamente era a merla, que era o impactante, e entrou o crack com uma droga muito mais potente, né? A questão das drogas era ao longo dessas décadas, ela realmente houve uma evolução nociva no Brasil. O Brasil, não vou falar do Maranhão somente não, Robson, eu vou falar em termos de Brasil, porque a gente andou na contramão. Grande maior parte dos países europeus, por exemplo, diminuiu o consumo da cocaína. Diminuiu o consumo da cocaína. A própria Bolívia, Colômbia, que são os maiores produtores de cocaína, diminuíram o consumo lá dentro. Porém, nosso Brasil foi no sentido inverso. Nós aumentamos em 40% nessa última década o consumo de cocaína, principalmente da pasta base dela, que é o crack, que se popularizou pelo baixo custo, né, e pelo alto poder de dependência. Eu queria que você, inclusive, porque talvez alguns estejam na iminência de usar pela primeira vez, eu queria que você falasse qual é o mecanismo desse crack, que tem sido assim Eu vejo não só hoje, me parece que uma pesquisa feita aí, municípios do Brasil inteiro, todos. Raros que não tem. Então... Aqui 90% dos municípios já tem o crack. São dados da própria Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, né? Todos praticamente têm. Os que não têm, porque são muito pequenininhos, talvez não fosse nem necessário serem municípios, né? Mas a grande maior parte desses municípios já existe o crack, e o crack é um problema grave. É uma droga que ela é formada da pasta base da cocaína, misturada com hidrato de carbono, que é para poder dar forma de pedra, né? Geralmente elas são colocadas em cachimbos, ou então são colocados em latas, ou tubos de PVC, onde a pessoa toca fogo nessa pedra e ela vai sugar aquela fumaça para dentro dos seus pulmões. O pulmão, como nós sabemos, é um órgão responsável por toda a circulação do sangue, né? Então o que acontece? Quando essa fumaça vem para o pulmão, ela vai numa via direta em pequena circulação para o cérebro. Então o efeito dela chega a ser 8 a 10 segundos para chegar até o sistema nervoso central. Chegando ao sistema nervoso central, a sua ação no seu cérebro vai ficar de 10 a 11 minutos.
E após essa ação cerebral, vai liberar uma imensa quantidade de dopamina cerebral, serotonina cerebral, noradrenalina, norepinefrina, que são neurohormônios cerebrais, que são responsáveis pelo prazer. Então a pessoa tem um pico muito grande cerebral de prazer e logo em seguida, 10 minutos depois, esse pico vai a zero. Então a pessoa tende a ter uma necessidade de repetição da dose. Então a pessoa chega a fumar 20, 30 pedras por dia, deixando de trabalhar, geralmente vai viver na rua porque fica mais próximo de onde ele vai conseguir adquirir a droga. Por isso criou-se aquele paradigma das cracolândias, onde a gente, há 9 anos atrás, a gente começou um trabalho, eu sei que você acompanhou, você várias vezes com o delegado Joviano Furtado, isso. Começamos ali na rua projetada do João Paulo, recolhendo aqueles usuários de droga. Conseguimos melhorar muito o João Paulo hoje mudou, está revitalizado, mas não foi só um trabalho do CAPS ou do delegado. Precisou uma ação multidisciplinar, pelo que eu vi. Ação multidisciplinar, levamos toda a equipe do CAPS para lá, mas também a prefeitura ajudou no sentido de melhorar a organização da feira, porque não adianta não organizar o espaço. Se o espaço estiver desorganizado, a tendência daquilo ali é realmente ser mal utilizado. Mas hoje ainda temos um problema grave, como você perguntou, como é que está a situação aqui no Maranhão, que é no Mercado Central. Alguns desses do João Paulo migraram para o Mercado Central. Então ali nós temos hoje, apesar de ter feito 16 ações ano passado na rua, na região ali do centro e mercado, mas hoje a gente ainda tem mais ou menos umas 40 pessoas que estão vivendo naquela região que chama Praça do Mercado, né? Isso, exatamente. Eles ficam migrando ali, eles botam as barracas dele com papelão, né? São pessoas crônicas, onde a gente ainda está vendo a possibilidade, estudando as condições de ter que realmente talvez tirá-los involuntariamente. Porque a condição realmente ali é grave, alguns já perderam até o controle mental, realmente estão transtornados mentalmente. O ouvinte está perguntando aqui, os CAPs trabalham com atendimento psicológico, pessoas com sintomas de depressão, como é que faz para consultar? Estou precisando de ajuda nesse sentido. O ouvinte está aqui, claro, não precisa identificar. Perfeito. O CAPS, ele é porta aberta. Esse foi o primeiro paradigma quando criamos o CAPS em 2008. Que ele não tivesse uma necessidade de um médico dar um encaminhamento, ou de um enfermeiro. Você, com qualquer tipo de sofrimento, pode buscar o nosso CAPS. Apesar de ser álcool e drogas, a gente também vai receber esse paciente com transtorno mental e fazer o devido encaminhamento para o local de referência. Nosso CAPS funciona no Monte Castelo, geralmente eles funcionam de 7 da manhã às 7 da noite. Eles trabalham no regime apenas de dia, onde o paciente, quando ele entra, ele vai ser atendido não só pelo psiquiatra, mas pelo médico clínico, pelo terapeuta, pelo assistente social, enfermeiro, realizar atividades durante seu processo de tratamento, que chama-se terapia ocupacional, atividades ocupacionais, que a gente ajude também essa pessoa a se reinserir no mercado de trabalho. Agora, existem vários CAPs em São Luís. Existe o nosso, que é no Monte Castelo, ali na Rua Conde Deu. Existe um logo após o Nina Rodrigues, que é um CAPs psiquiátrico, também do estado, que é o Bacelar Viana. Existe CAPs do município no Olho d'Água, ali atrás da Maciel. Nós temos também um CAPs infantil que localiza no Turu, ali na Rua H, no Jardim Atlântico. Eu tenho um ouvinte aqui que mandou uma pergunta. Vamos ouvir então a pergunta do ouvinte a respeito. Bom dia. A pergunta é para o doutor Marcelo. Elson Dias, daqui de Açailândia, no Maranhão. Meu filho troca a noite pelo dia. Só vai dormir 4, 5 horas da manhã. O que pode estar acontecendo? Perfeito, amigo. Olha, é importante que você esteja vendo quais são os hábitos que seu filho está tendo. Geralmente o que a gente tem acompanhado desses jovens, que a gente faz muito palestra na escola, é só as redes sociais. Ou então jogos de computador. A pessoa fica até de madrugada jogando, fazendo acompanhamento de rede social. Resultado, começa a fazer essa inversão do dia pela noite. O primeiro é entender se realmente é isso ou se ele está tendo algum tipo mesmo de dificuldade de dormir. Porque se a pessoa está com o ambiente já, celular desligado, televisão desligada, o ambiente preparado para o sono e não está conseguindo dormir, aí sim você tem que levar ele em um CAPS. A Sailândia também tem CAPS, se você não tiver um plano de saúde para ter uma consulta com um psicólogo, ou com um terapeuta, ou com um psiquiatra, você leva num CAPS, que é um serviço de referência pública, né, um ambulatório, para que possa ver por que ele não está conseguindo conciliar esse sono. Pode ser um transtorno de ansiedade, né? Hoje a ansiedade é o primeiro fator para levar para a depressão, né? Atinge milhões de brasileiros, até pelo mundo, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de estudo desses jovens, né? Então é necessário primeiro saber a causa dele não estar dormindo.
Se é porque ele está jogando, é porque ele não está indo dormir realmente. Acaba trocando noite pelo dia e vai prejudicar o rendimento escolar e pode fazê-lo entrar num quadro de depressão. Porque no outro dia ele vai ficar muito ansioso, irritado, porque quem não dorme, o cérebro precisa dormir. O cérebro ele só se recupera quando a pessoa está dormindo. Por isso, quando a pessoa tem um traumatismo crânioencefálico, está no socorro, o familiar, doutor, ele está dormindo muito, mas ele tem que dormir. Porque o cérebro está se recuperando. Só se recupera dormindo. Por isso que ele dorme dia e noite, dia e noite, até o cérebro dele se recompor. Então, o jovem, se não dormir, provavelmente ele vai ter uma série de outros transtornos de comportamento no outro dia. O Eleudo Moreira está aqui colocando uma questão que eu queria colocar esse assunto. Aliás, foi o que motivou. Ele diz assim: no caso dos profissionais da área de segurança, muitos profissionais adquirem esses transtornos mentais em função da atividade estressante, sobrecarga de trabalho, assédio moral, às vezes por parte de gestores e superiores hierárquicos, e do risco de morte no serviço ou fora dele, que é o que virou uma realidade. Perfeito. Mas em função da atividade profissional, eu queria que você falasse sobre isso. Os serviços de segurança são o primeiro lugar entre as ocupações que mais gera depressão e suicídio. A gente participou ano passado do Setembro Amarelo, que foi uma junção do Ministério Público com diversos serviços, uma campanha de mobilização contra o suicídio, né, a favor da informação, trazer realmente conhecimento para a sociedade. E a gente teve participando de colóquios junto com a equipe de segurança pública do Estado do Maranhão, que tem um setor aqui que é o setor de biopsicossocial da Secretaria de Segurança. E eu conversei com uma psicóloga de lá, e ela disse que lá é gravíssimo, tanto o de transtornos mentais envolvendo os policiais, segurança em geral, como também uso e abuso de drogas. Claro que essa questão de plantões noturnos realmente começa a trazer problemas realmente na questão do sono, com isso a irritabilidade, o risco eminente de morte na profissão deles, né? A questão do estresse o transforma, baixas remunerações, porque eles ganham, porque eles trabalham, o risco que eles trabalham é pouco, né? E como assédio moral por parte de gestor. Então todo esse mecanismo do próprio dessa ocupação de segurança gera neles uma vulnerabilidade a transtornos mentais maior do que outras profissões. Após a parte de segurança, a segunda que mais sofre de afastamentos por transtorno mental é de professores, por exemplo. Sim, eu ia perguntar a parte exatamente de educação. agora. Professor sofre demais, porque carga horária muito extensa, geralmente tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite para poder ganhar um extra, porque os salários realmente não são de acordo com o que eles mereciam ganhar, né? Porque educam, são eles responsáveis pelo futuro nosso, né? Muitas vezes assediados moralmente pelos próprios alunos dentro de sala de aula. Os próprios donos de faculdades, os donos de colégios, porque hoje a visão deles é realmente a questão financeira, então quem paga é o aluno, e então o professor vira ali um mero coadjuvante nesse processo, e aquilo vai trazendo para ele um quadro de ansiedade muito grande, e geralmente esse quadro de ansiedade, no decorrer do tempo, vai gerar um quadro de depressão, e ele vai ter que se afastar de sala de aula. Eu ouvia também eu falo muito com muitos estão nos ouvindo agora, gente que trabalha com aplicativos e também taxistas e cobradores. Inclusive eles gostaram da ideia de ter alguém aqui para falar sobre esse assunto. São profissões, olha só, que eram profissões aparentemente tranquilas e que agora também viraram profissão perigo, gerando também esse estresse. Muita gente boa está nesse momento já, digamos, afastado da atividade em função desse estresse. Principalmente motoristas de ônibus. Quantos motoristas de ônibus eu não atendi com problema de alcoolismo? O alcoolismo nesse meio é muito grande. Por quê? É um ambiente estressante. Eles realmente têm que trabalhar muito para poder ganhar o seu pão de cada dia. E além do mais, o risco eminente de assaltos. Né? Eles botam pessoas que eles não sabem quem está dentro do carro dele, tanto no aplicativo como no taxista, como também os motoristas de ônibus. Quantos assaltos por ônibus em ônibus você não relata aqui? Então o risco dele sai e não sabe se vai voltar. Isso vai gerando uma ansiedade muito grande, e quando a pessoa infelizmente vai deitar à noite, Robson, se a gente tivesse um botão de delete, seria muito legal, né? Eu assisti uma aula tem uns 2 anos de Augusto Cury, que é um mentor na área da saúde mental, né? Ele disse que nós temos uma memória RAM dentro do nosso cérebro, que vai criando a síndrome do pensamento acelerado. Se a gente pudesse apagar essa memória para poder desligar e dormir, a gente seria muito feliz. Infelizmente a gente não tem como fazer isso, né? A gente carrega os problemas para a nossa noite de sono, a gente carrega os nossos problemas
de casa para o trabalho. Infelizmente isso é uma realidade. O que a gente tem que aprender a ter, e aí a importância de uma atividade como essa, a gente está explicando para a sociedade, é ter resiliência. A palavra é resiliência, saber que os problemas acontecem, que os problemas existem, mas que nós temos que dar tempo ao tempo e saber enfrentar esses problemas de cabeça erguida, que eles vão passar, que não adianta se desesperar e jamais pensar em suicídio. Quando a gente pensa em um transtorno mental, a gente tem que logo buscar ajuda precocemente, não deixar a coisa ir se agravando, não deixar aqueles pensamentos negativistas, que é uma característica de quem está em depressão, achar que tudo vai dar errado, acha que as situações não vão se resolver. Isso já é um quadro de apresentação de um problema realmente de depressão. Então buscar de imediato ajuda e fazer atividades físicas. O povo tem que buscar atividades que trazem prazer. Beber no final de semana não é lazer. A lazer é você realmente compartilhar de boas conversas, fazer uma atividade física, olhar a natureza, ler bons livros, assistir um cinema, né? A gente confunde muito o prazer negativo com aquela realidade nossa do dia a dia. Marcelo, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui. É um assunto que não se esgota, é bom que se diga, mas muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu acho que fica aqui uma palavra. Para os pais serem mais observadores em relação a alguma coisa que está mudando entre os filhos, e aqueles que estão nesse momento, talvez agora nos ouvindo, escondidos. A solidão não ajuda nisso também. Perfeito. Outra coisa, nunca se isole. Se você está com um problema, compartilhe com aquela pessoa que você tem mais segurança. Lógico, não vai contar para todo mundo os seus problemas, mas tem sempre alguém que é mais próximo. Fale, porque falar é necessário. Nós estamos no janeiro branco, né? É o janeiro realmente programado para que a gente faça toda uma programação do ano. Então programe isso na sua vida, mude seus hábitos que eram ruins para hábitos positivos, mude seu comportamento, né? Tente reavaliar. E eu convido todos aqui que estão ouvindo para agora, dia 15, a gente vai estar lá na Praça do Mercado, com toda uma equipe multidisciplinar. Vamos fazer exames laboratoriais da comunidade, vamos fazer atendimento àqueles dependentes químicos daquela região, e que a gente continua na perspectiva de tentar cuidar daquelas pessoas e realmente que elas saiam daquele problema. Não com uma visão higienista. Eu não tenho essa visão higienista, de tirar para limpar a cidade, não. Mas para cuidar daquelas pessoas que muitas vezes não têm crítica, autocrítica, de realmente saber quanto mal estão fazendo a elas próprias. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, Robson. Marcelo.